Então, pessoal, a gente vai corrigir a questão 16 da página 10 do caderno de atividades, tá? Suponha que a sua massa seja de 55 quilos. Quando você sobe em uma balança de farmácia para saber o seu peso, o ponteiro indicará. Aí você tem que dizer quanto que ele indicará. Qual o resultado que vocês acharam? Lembrando, peso é igual a massa vezes a gravidade, né? A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Já tá colocado isso ali, tá? Então, qual foi o resultado? Não tem... Ah, tá, letra D. É 550 newton, é isso, né? Então, peso, ó, o cálculo seria este daqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra não misturar com o outro. Não sei se dá pra vocês conferir direitinho aí, dá? Ó, peso igual a massa vezes a gravidade, substituo lá de 55, né? Vezes 10, que dá 550 newton, tá, pessoal? Não esqueçam que no final é N, é em newton, né? Então é só marcar a letra D. Agora 17. Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será qual? Maior ou menor? Ele vai fazer um esforço maior lá na Lua ou menor? Para carregar a caixa? Menor. Menor que na Terra, porque a gravidade lá é menor, né? Então, menor, já que a massa da caixa permanecerá constante, o seu peso diminuirá, porque o peso tem relação com a ação da gravidade. Então, a resposta é a letra E. Não é a letra, tá? Então, é a letra E. E por quê? Menor que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá a mesma. A massa não muda, o que muda é o peso, né? Então, é a letra E, tá? 18. O dinamômetro, presente na ilustração ao lado, tá na imagem dele ali ao lado, ele é um instrumento composto por uma mola e um gancho para prender objetos que ficam suspensos no ar. Ao prender um objeto, a mola sofre uma deformação. Com base nos conceitos sobre esse aparelho, assinale as alternativas corretas, ou as alternativas, né? A seguir. Então, nós temos ali, número 1, o dinamômetro é um aparelho que realiza a medida de massa, tá certo isso? Tá certo, gente? Não? Não, o dinamômetro é medida de peso e deformação de mola, né? Então, não é. Número 2. Quanto maior a variação do comprimento da mola do dinamômetro, menor é o peso do objeto. Se mais deformado, maior é o peso. Então, não é essa também... Essa tá errada, né? Então, maior vai ser o peso e não menor, como tá colocado ali. E a 3. Os dinamômetros só funcionam com o alongamento da mola. Não. Verdadeiro? Não, parei, a 3. Os dinamômetros... Não, gente, só com alongamento não. É com alongamento e compressão. Tá? Com pressão nele também. Então, essa não. Tá? Ali tá dizendo os dinamômetros só funcionam, só. A palavra só já diz tudo. Ele funciona com alongamento e com compressão. Não é com a pressão, é compressão, com decomprimir, tá? E a 4. A medida realizada pelo dinamômetro é diferente da realizada pela balança, pois essa faz a comparação entre massa de diferentes corpos, enquanto que aquele mede a deformação de um sistema elástico. Agora, Verdadeiro. então, a resposta está na letra D, né? D, para marcar. D de dado. D de dado. A outra ali, que é para fazer um astronauta com o traje completo, tem uma massa de 120 quilogramas. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, a sua massa e seu peso serão, respectivamente, a massa e o peso dele.
A massa já tá falando. Quanto que é? 120 quilos. Isso. Só que eu preciso agora calcular o quê? Massa. Massa eu já sei. Eu preciso calcular o quê? A massa já foi falada. Peso. O peso. Então, o peso é massa vezes a gravidade, né? A massa é 120, então eu substituo o peso é igual a 120 vezes o quê? Vezes 1,6, que é a aceleração da gravidade na Lua. E aí, o resultado vai dar quanto? 192 newtons. 192 newtons, isso. Gabriel Teodoro, né, que falou. Ó, é esse o cálculo aqui, tá, gente? Ó. Certo? 192 newtons. Substituo ali a massa, que é 120, vezes a aceleração de 1,6, vai dar 192 newtons. Na 20 agora. 1 quilograma padrão pesa cerca de 10 newtons na Terra. Em um planeta X, o mesmo quilograma padrão pesa 35 newtons. Qual é a aceleração? Agora eu preciso saber, eu não quero saber o peso, porque o peso eu já tenho. Eu preciso, porque tá falando 35 newtons, eu preciso saber ali qual é a aceleração da gravidade desse planeta imaginário, planeta X agora. O que eu preciso fazer aqui? Eu pego a massa, quer dizer, eu pego o peso igual a massa vezes a gravidade e substituo. Peso 35 vezes a aceleração da gravidade, né? Então, eu vou substituir na fórmula qual o resultado que deu. Então, o peso é 35 igual a 1 vezes a aceleração da gravidade que eu não sei, né? Porque é 1 quilo que tá falando ali, ó, quilograma força, né? Então, vai dar 35 metros por segundo ao quadrado, seria a aceleração da gravidade deste planeta, tá? Ó, seria este cálculo aqui, eu substituo, aí depois eu pego aquele 1, passo para cá dividindo, que dá 35, a mesma coisa. Então, a 35 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade, tá certo? Então, a resposta é a letra C. Questão número 12. Questão número 12. Questão 21 da página 12 do caderno de atividades. Preencham as lacunas com as expressões do quadro que completam corretamente a frase. Solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de primavera, equinócio de outono. Tô esperando a resposta. Solstício de inverno? Ocorre dias mais longos. Dias mais longos. É no verão? Verão, Isso, né? no verão, claro, gente. No inverno é dias mais curtos. Os dias com sol, tá? Então, no solstício de verão, ocorre o dia mais longo do ano. Acontece entre os dias 22 e 23 de setembro no hemisfério sul. Equinócio da primavera. Letra C. Ocorre em dias mais curtos, o dia mais curto do ano. Solstício de inverno. Isso. D. A partir as horas de luz vão diminuindo gradativamente. Isso, equinócio de outono. Isso. Encontre os caça-palavras, as fases da lua. Vocês conseguiram encontrar todos? Vou mostrar aqui como é que ficou. Cheia, nova, minguante, crescente. Ó, tá marcado com o marcador de texto ali. Fechou? Agora, o alinhamento dos astros é um fenômeno importante para a astronomia, questão 23. Exemplo desse fenômeno é a ocorrência dos eclipses solar e lunar, estudados neste capítulo. Nos espaços a seguir, faça um desenho esquemático
E aí, gente, vocês deveriam desenhar ali de cada um, né? O eclipse solar desenha o Sol, a Lua no meio e a Terra, tá? Então, eclipse solar. A Lua fica no meio dos dois, da Terra entre o Sol. No eclipse lunar, vocês deveriam desenhar o Sol, depois a Terra e depois a Lua. Então, quem fica no meio ali seria a Terra. Tá certo? Era o desenho para fazer. Aqui nós temos uma imagem, né? Um infográfico aqui, mostrando a ilustração a seguir base nas imagens. Aí tem o solstício de primavera, o solstício né, do verão, enfim. A número 1. Leia cada uma e vê o que diz, se está certo, se está errado e por quê. Vamos lá. A inclinação da Terra em relação à sua órbita gera estações do ano. Certo ou errado essa aqui? Tá certo, né? Os hemisférios são iluminados de forma igual nos equinócios. Equi significa igual. Então, correta, né? Os equinócios e os dois hemisférios recebem luz da mesma quantidade, na mesma incidência. Então, tá correto. Equinócio, igual. Apenas, agora C, a 3. Os hemisférios têm insolações diferentes, marcando o início do verão e inverno nos solstícios. Tá certo isso aqui? Sim. Sim, tá certo. A cada 13 mil anos, as estações se invertem nos hemisférios devido ao movimento de precessão lá que a gente falou. Tá certo ou tá errado isso aqui? São invertidos. O movimento de precessão leva 26 mil anos, então, para se completar, após 13 mil, as estações estarão invertidas, tá? Questão do solstício ali estará invertido. Então, qual que tá certa dessa daqui? Letra A. Todas as afirmativas estão corretas. Exatamente, todas as alternativas estão corretas. 25. Sobre os fenômenos dos eclipses lunar e solar, marque V para as alternativas verdadeiras e F para falsas. Durante o eclipse solar, a Lua impede a passagem dos raios solares, transformando o dia em noite em todas as regiões, partes do planeta. Todas, será? Falsa. Falsa, apenas algumas regiões, apenas uma região, na verdade, né? Fica na sombra da Lua. A B. Durante o eclipse solar, a região do planeta que se localiza na penumbra tem no caso a sombra ali, né? Tem a menor luminosidade. Já até corrigi aqui. Então não é a penumbra, seria a sombra, né? Então tá errado também, tá? Então é a sombra que fica, tá? É falso. A C. O eclipse lunar só é visto durante a noite? Nope. Claro, né, gente? Se é lunar, só pode ser durante a noite. Sim. O eclipse lunar ocorre em lua cheia, lembrando isso. Nós estamos na época de lua cheia aí, né? E por isso só pode ser visto durante a noite. Tá? E a letra E. Durante o eclipse solar, é importante utilizar uma lente de proteção adequada para não ocorrer problemas nos olhos, pois há raios não visíveis que danificam a visão da mesma forma. Os raios são ultravioletas, tá certa essa aqui, verdadeira. Professora, não pulou D? Pulei? Durante o eclipse... Não foi? O eclipse lunar só é visto durante a noite, eu já li. É verdadeira. Não, mas a D. Durante o eclipse lunar, a Lua fica completamente... A letra D. Durante o eclipse lunar, a Lua fica completamente invisível, pois está coberta pela Terra, que impede a passagem do raio solar. Eclipse lunar, gente. A Terra impede a passagem de parte dos raios luminosos, por isso a Lua torna-se avermelhada, né? Então é falsa. Então ficou assim, ó, para corrigindo ali, ó. Falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. 26. Sobre os aspectos relativos à localização da Terra no espaço, suas características e seus movimentos, assinale o que for correto. É uma somatória, tá?
Então, a gente marca a correta e depois soma e dá o resultado como soma. Número 1. Translação terrestre possui 365 dias de 24 horas, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em relação ao Sol. A não ser no ano bissexto, a cada 4 anos, a Terra leva 366 dias completos para dar uma volta completa ao Sol. Daí a necessidade de acrescentar o dia 29 de fevereiro a cada 4 anos no calendário terrestre. 2016 é um ano bissexto. Incorreta, gente, tá? O calendário que utilizamos não coincide com o período exato de translação. Então, essa aqui não é correta, tá? A 2. A Terra é chamada de A Terra é chamada de terrestre por apresentar uma crosta sólida. É o 4º planeta mais distante do Sol. Tá certo isso aqui, gente? Aqui tá falando que ele é o 4º mais distante do Sol. Sim ou não? Errado. Tá errado, né? Errado. A 3º planeta mais próximo do Sol. Sistema solar básico. É, incorreto. Precessão é o movimento da Terra em que seu eixo movimenta-se uma forma cônica ou como um peão, mudando a posição de onde o eixo terrestre aponta no espaço. É a definição de precessão, tá certa, né? Essa para marcar. 8. Então, nós já temos para a somatória 4 aí. Sabe-se que nos séculos 16 e 17, os estudiosos em astronomia, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, foram grandes defensores da teoria geocêntrica, em que a Terra gira em torno do Sol, em oposição à teoria antropocêntrica, em que o universo gira em torno de um homem, defendida pela Igreja Católica. A teoria geocêntrica foi comprovada nos dias atuais pela ciência, recebendo recentemente o Papa João Paulo II pediu perdão pela condenação de Bruno e de Galileu Galilei, né? Essa 8 tá incorreta, tá, gente? Nicolau Copérnico defende a teoria heliocêntrica. Translação a 16 agora, terrestre junto de seu eixo de inclinação em relação ao Sol gera os equinócios, primavera e outono, e solstício, verão e inverno. Tá certo essa da 16? Está, né? Sim. Está. Então, a somatória deu quanto? 16 mais 4? 20. Isso. Indique a fase, então deu 20 a somatória, da 26. Indique a fase da Lua do hemisfério sul, correspondente a cada uma das figuras, tá? A primeira... Lua cheia? Cheio. cheia. A segunda do lado, tá? Não embaixo. Do lado. Minguante. Lua em forma de C crescente. Lembrem, gente, sempre isso, ó. Se ela tem o formato de C, olha, ela tá com... é crescente. A outra não dá pra ver a lua, só dá pra ver a borda dela ali. Então, é a lua nova, não vejo. E o C invertido é a minguante, tá? Lembrem sempre disso. Pra vocês olharem pra lua, quando vocês estiverem lá com a namoradinha olhando pra lua, só olha que linda a lua crescente, vocês não vão trocar e vão dizer que é minguante, tá? Vamos lá. Em 29 de maio de 1919, houve um famoso eclipse solar total, visível em Sobral, Ceará. Com ele, foi possível obter uma das primeiras comprovações da teoria da relatividade geral. Ao lado, temos a sequência de fotos que o eclipse solar anular similar... Pessoal, vamos desligar os microfones que estão abertos aí, só abre na hora de responder, tá? Que aí eu tô ouvindo um monte de barulho. Isso. Ao lado temos então a sequência de fotos do eclipse anular similar ao que ocorreu em fevereiro de 2017 e foi possível como parcial, foi visível como parcial no Brasil. Coloque X na única opção correta sobre o que ocorre nesse eclipse, né? No eclipse.
Qual que vocês marcaram? Qual que vocês marcaram? A Lua está... A primeira. É a primeira, isso. A Lua está entre o Sol e a Terra, tá? Agora, essa última, a 29 aqui é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Simplificadamente, dizemos que o eclipse do Sol ocorre quando a Lua passa na frente dele e da Lua quando ela passa dentro da sombra da Terra, a qual é opaca e iluminada pelo Sol, como você sabe. Aí tem a imagem, aí tá mostrando ali, né? Terra, Lua e Sol solar, né? A Lua fica entre o Sol e a Terra. Escreva C para certo e E para errado entre cada uma das afirmações abaixo. Eclipses lunares só ocorrem na lua cheia. Certo. Certa. Quando os eclipses solares estão ocorrendo, podem ser vistos por todos na Terra. Errado. Errada. O tipo de eclipse apresentado esquematicamente ali na figura é um eclipse solar. Sim, né? A Lua está entre o Sol e a Terra, então é eclipse solar. Letra não. Os eclipses solares lunares estão relacionados com o solstício e equinócios, respectivamente. E aí, gente? Tá errada, né? Então ficou CE, tá? Outra da Associação da Olimpíada Brasileira de Astronomia. A Lua brilha no céu porque é iluminada pelo Sol. Então, é um astro iluminado, né? Em alguns dias do mês pela manhã ou à tarde, podemos ver o Sol e a Lua juntos. Hoje, se vocês olharam para a rua, bem cedinho, 7h30 por 8 horas, tava para ver a Lua no céu ainda, tá? Então, a gente poderia... Eu aqui consegui ver o nascer do Sol e consegui ver a Lua. Nós podemos ver os dois, né? Tá? Nos desenhos abaixo, você pode ver representações fora de escala dessa situação. Onde onde uma está certa e a outra está errada. Em relação somente à iluminação, tá? Não escreva abaixo de cada um desenho se está certo ou se está errado. Qual que está certo e qual que está errado? O primeiro ou o segundo está? O segundo tá... Prestem atenção ali, gente, olha só. O certo vai ser o primeiro desenho, tá? Pois o lado da Lua que pode ser visto da Terra é o lado iluminado pelo Sol, que é aquele que está no primeiro desenho, tá? E a segunda, por que está errada? Porque a parte visível da Lua não está virada para o Sol, né? A parte visível está oposta ao Sol, tá? Tá, João Pedro? Mas assim, ó, continua por aí, tá? Vai tentando até o final, né? Quando a internet começa a oscilar, fica caindo mesmo, né? Ou de repente reinicia o teu modem aí, tá? Então, a certa é a primeira imagem, tá? Que é a parte visível, né? Aquela parte, ó, o lado da Lua que pode ser visto, é aquela que está iluminada ali, né? Pelo Sol, tá? E o outro é o oposto, então não pode estar certo, né? Agora, lá na página 18. Deixa eu tomar uma aguinha. Influência dos fatores do clima, né? No caderno de atividades ali. Também tinha uma... Deixa eu marcar aqui. Não sei se vocês fizeram todas, conseguiram achar todas as caça-palavras. Altitude, relevo, continentalidade, vegetação, maritimidade, latitude. Conseguiram achar? Estão todas ali, ó. Estão vendo? Vamos adiante. As afirmativas a seguir têm relação com os fatores que influenciam o clima. Assinale V para verdadeiro e F para as falsas.
Um lugar próximo ao mar será mais quente devido à maritimidade. Falso, né? Falso, a maritimidade diminui a amplitude térmica entre os dias e a noite, né? Mas não tem nada a ver com mais quente ali, tá? Agora B, o desmatamento é uma ação que intensifica o efeito estufa no Brasil. Sim ou não? Verdadeiro? Verdadeira. O desmatamento reduz a fixação do carbono no solo e aí, consequentemente, aumenta a temperatura. C. Lugares com vegetação densa, fechada, né? Tem menores amplitudes térmicas. Verdadeiro também? Verdadeira, né? Lembra que no deserto não tem essa vegetação, então diminui, aumenta, né, a amplitude. Tá certa essa daqui. A D. Lugares com pouca água superficial têm altas amplitudes térmicas. Lugares com pouca água superficial têm altas amplitudes térmicas. Verdadeira, né? Continentalidade aí, né? Em relação a grandes variações térmicas, que é no caso dos desertos. E. Quanto mais próxima dos polos, mais perpendiculares os raios solares em relação à superfície terrestre. Falso? Falso. Quanto mais próximas dos polos, menos perpendiculares estão os raios, tá? Menos, não mais. Cidades F, situadas em vales, têm seu clima afetado pelo relevo da vegetação. Sim. Da região. Da região, é. Sim, né? Verdade. Verdadeira. Relevo altera o clima da região, tá? E a G, a inversão térmica, além de alterar o clima, aumenta a poluição em zonas rurais. Não. A inversão térmica não ocorre nas zonas rurais, normalmente ocorre nas zonas urbanas, né? Então é falso. Agora 3. Indique o fator predominante para cada clima nos locais representados a seguir. Na primeira imagem, nós temos uma grande quantidade de água ali, né? Então, é uma região litorânea. Então, é o que influencia ali? Fatores... Maritimidade. Na outra ali, lugares mais altos. Então, o que está influenciando? Altitude. Continentalidade? Altitude. No outro, nós temos uma floresta densa, fechada. Então, o que influencia ali? Vegetação. No outro, nós temos ali o quê? O que influencia? Nós temos tanto uma área montanhosa, relevo e a vegetação influenciando, os dois aqui, fatores. E ali no outro nós temos solo seco, arenoso, de deserto. Então, o que está influenciando ali? Continentalidade. Com continentalidade, muito bem. Vamos adiante, então. Opa, quase virei minha água aqui. Continuando. Preencha adequadamente as lacunas com as palavras do quadro. Latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade e continentalidade. Em virtude da, Campos do Jordão tem temperaturas mais baixas que outras cidades com a mesma latitude. Da maritimidade? Campos do Jordão não tem nada de maritimidade, ele não é no litoral, Campos do Jordão é na serra. É alto, então é altitude. Letra B. Por causa da, pontinhos, as cidades litorâneas são mais úmidas do que as outras regiões. A nossa região aí, por exemplo. Agora é maritimidade, né? Agora é maritimidade. C. A, pontinho, deixa a amplitude térmica elevada em regiões desérticas. Continentalidade? Continentalidade. Letra D. O, pontinhos, da Serra do Mar regula o clima local de Curitiba, bloqueando parte dos ventos litorâneos. Vegetação? Serra do Mar. Relevo, gente. Relevo da Serra do Mar regula o clima local de Curitiba. E regiões com grandes pontinhos próximas às zonas urbanas têm temperaturas mais baixas em comparação às zonas urbanas com menos cobertura. Então,
Áreas de vegetação, tá? Então, áreas de vegetação. F, regiões distantes do Equador, da linha do Equador, isto é, com grandes latitudes. Ih, já dei a resposta. Tem clima com temperaturas mais baixas. Ah, então essa é Era a única que faltava, né? Daí a resposta não já importa. foi, né? Mas é porque vocês podem não estar atentos, né? Vamos lá. Observe a imagem com 3 cidades com latitudes próximas e responde as questões propostas. Daí nós temos ali, né, uma no nível do mar, outra em 1.000 metros de altitude e outra 2.000 metros, Campos do Jordão, lá em, né, 2.000 metros a 1.700 de altitude ali. Temperatura 18 graus, altitude de Campinas é de 700 metros, né, altitude e temperatura 20 graus, isso é a média, tá? E o Rio de Janeiro ali, altitude 2 metros, é a nossa, né, semelhante, a nossa é de 2 a 3, né, por aí. Temperatura de 22 graus Celsius, a média também. Letra A. Como podemos explicar a diferença de temperatura entre elas? Pela altitude? Isso, então com a diferença de altitude. Quanto mais alto, mais frio. Por isso a serra é fria, né? Letra B. Com base na ilustração, podemos afirmar que a diferença de altitude é mais preponderante do que a diferença de latitude. Ó, com base na ilustração, podemos afirmar que a diferença de altitude é mais preponderante do que a diferença de latitude? Sim, né? Não, cada um desses fatores influenciam o clima de forma diferenciada, tá? Então, os dois influenciam, mas cada um de forma diferente. Então, não, cada um deles influenciam o clima de forma diferenciada. Vamos lá. Temos um texto na página 21. Leia atentamente o texto a seguir. Quem lê? Eu posso ler se quiser. Pode ler então, vai lá. Dada a posição geográfica ao sul do Trópico de Capricórnio, onde os sistemas atmosféricos intertropicais e polares travam confrontos, além de sua localização na borda oriental do primeiro Planalto Paranaense, em altitude de 900 metros, Curitiba caracteriza-se por apresentar temperaturas mais elevadas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, quando a quantidade de energia solar disponível é maior, e predomina a atuação de sistemas atmosféricos intertropicais e temperaturas mais baixas nos meses de junho, julho e agosto, quando a energia solar disponível é reduzida e predomina a atuação dos sistemas atmosféricos polares. Isso. Então, vamos lá. Em relação a esse texto, são descritos vários fatores que influenciam no clima de Curitiba. Copio o trecho que se refere um fator terrestre da latitude. Fator terrestre. Lá, gente, dada a posição geográfica ao sul do Trópico de Capricórnio. Fator terrestre. Tá? Então, vai transcrever ali para baixo esses... Dada a posição geográfica ao sul do Trópico de Capricórnio. Letra B. Um fator terrestre de altitude. Onde foi citado... 900 metros? Isso, em altitudes de 900 metros. Fatores astronômicos. Fatores astronômicos, gente. Temperaturas mais elevadas nos meses de dezembro e janeiro, fevereiro, quando a quantidade de energia solar disponível é maior e predominante. E predomina a atuação do sistema atmosférico intertropicais, temperaturas mais baixas no mês de junho, tudo isso. Até ali reduzida, tá? Então, tudo isso aí são fatores astronômicos, tem a ver com a... Deu? Tem a ver com a quantidade de luz, né? Com a inclinação do planeta, a incidência de luz solar e tudo mais. Fechou? Então, vamos lá. A 7. Suponha que a Terra seja circular, não, né? E que tenha um raio de 6.000 quilômetros. Considere ainda que os raios solares incidem sobre nosso planeta conforme a figura em que D é igual à distância mais curta entre o Sol e a Terra, percorrida por um raio,
corresponde ao raio terrestre, B é o ponto da Terra mais próximo ao Sol e A é o ponto mais distante da Terra, que recebe a iluminação. Então, estão as imagens ali mostrando A, B e os pontos, né? Letra A. Qual é a diferença de distância percorrida pela radiação luminosa que incide no ponto A e radiação luminosa que incide no ponto B? A diferença, gente. Eu não tô conseguindo pegar nada. Pessoal, desliga o microfone e assistam a aula. Diferença de distância percorrida é 6.000 quilômetros. Tá? O que tá falando ali. B. Qual é o ângulo de incidência dos raios solares na Terra? No ponto A ao ponto B. Olha ali, gente, tá mostrando até o ângulo para nós. Um ângulo de quê? 90 graus. Isso. No ponto B, raio incide 90 graus. E no ponto A? 0 graus, né? Ou seja, paralelamente. Olha lá o raio entrando paralelamente no ponto A. No ponto B é 90. No ponto A é 0, tá? C. Com base nas respostas alternativa A e B, explique qual o local tem maior temperatura, A ou B? Maior temperatura. B. O B, mais quente, né? Pois os raios solares percorrem uma distância menor e incide perpendicularmente na superfície, tornando-se intensamente maior. Vamos adiante. 8. Pode-se afirmar que o clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico ao longo do ano num determinado lugar da Terra. O clima tem comportamento diversificado, que é caracterizado pela combinação de diferentes fatores. Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, letra A. A latitude é a mais evidente fator climático e quanto mais se afastar do Equador, menores serão as temperaturas. Essa tá certa, então não é para marcar, é para marcar incorreta e tá em negrito ali. Letra B. As massas de ar influem diretamente nas condições climáticas. Então, Certo, né? tá certa. Letra C. As massas de ar podem ser frias ou quentes, secas ou úmidas e, ao se deslocarem, interagem umas com as outras, trocando e distribuindo calor pela Terra. Isso tá certo? Sim. Sim. Então a última é incorreta. Então tem que ter uma errada, né? A última. Em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gases. Menos concentração, né? Então tá errado aí. Unesco adverte para o risco de aumento de refugiados ambientais devido à desertificação. O Secretariado da Convenção das Nações Unidas de Luta contra a Desertificação adverte, né, as secas, aí, formação de desertos, enfim. Até 2030, 135 milhões de pessoas estarão em risco de deslocamento por causa da desertificação, com perspectiva de que 60 milhões migrem da África subsaariana para o norte da África ou da Europa. As previsões mostram que as regiões áridas e semiáridas seriam as mais afetadas pela desertificação e pelos movimentos populacionais. Populações rurais que dependem dos meios de subsistências pastoris, de agricultura e de recursos naturais, estarão altamente expostas devido a vulnerabilidades existentes, incluindo pobreza, baixos níveis de educação, falta de investimento e longas distâncias e isolamento. Com base no texto, responda. Pesquise o que são refugiados ambientais. Alguém pesquisou o que são refugiados ambientais? Refugiados ambientais. Oi.
Oi, quem são? Pode. Pode? É problema já é meio óbvio. São pessoas que acabam saindo do seu local por algum motivo ambiental. Desde, sei lá, Por um desastres. tsunami, ou um terremoto, ou algum desastre. Isso, no caso aqui no caso, processo de desertificação, né? Então, são pessoas que têm sua vida drasticamente alterada, né? Devido a desastres naturais, né? Que não tem como prever, né? Letra B. De acordo com o texto, a desertificação terá consequências para populações rurais das regiões áridas e semiáridas. Áridas e semiáridas terá consequências ou não? De acordo com o texto, a desertificação terá que consequências. Terá que consequências, gente. Quais tipos de consequências que podem acontecer com essas pessoas que estão mais vulneráveis nas regiões áridas e semiáridas? Borra. Pode? Pode falar. O que pode acontecer com essas pessoas? Problemas do plantio, problemas Perda, no clima né? em geral, assim, né? Isso, então a pobreza, né? Em consequência que eles não vão poder plantar, não colher, né? Pobreza, baixos níveis de educação, né? Eles vão ter problemas aí que eles vão ter que enfrentar longas distâncias, né? Isolamento, tudo isso. Falta de investimento, isolamento, pobreza, baixos níveis da educação, enfim. Letra C. Considerando que a desertificação diminui a umidade disponível nos ambientes, qual o efeito desse fenômeno tende a causar sobre a amplitude térmica local? Lembrando que a água ela ajuda a estabilizar a temperatura. Então, se ela ajuda a estabilizar a temperatura, A temperatura vai aumentar. a presença de água, a menor presença de água vai fazer com que aumente, né, a amplitude térmica. É isso mesmo. 10. Observe o mapa a seguir, a distribuição... Parece que eu estou dando geografia, né? Tanto que eu falo em mapa. Observe o mapa a seguir, a distribuição dos diferentes tipos climáticos do país e leia atentamente o nome de cada um. Indique que fator de clima é predominante para definir os nomes dos tipos de climas brasileiros. E aí, observem ali, né? Nós temos a região da linha do Equador, abaixo da linha do Equador, né? Vai se distanciando ali, vai aumentando a latitude, vai aproximando, vai diminuindo. Então, nós temos o clima ali bem clarinho, verdinho, equatorial semiúmido. Depois ali da parte de uma região da Amazônia, Mato Grosso, Pará ali, equatorial úmido. Depois nós temos ali o rosinha tropical semiárido, ali mais pro nordeste, né, o semiárido. Depois ali mais a região de Minas ali, né, tropical. Depois nós temos o tropical de altitude, Minas Gerais, São Paulo e um pouco do Paraná ali. E o subtropical, Rio Grande do Sul, ali na região sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então... Predomina quase todo o sul, né? Rio Grande do Sul, isso. Os 3 estados ali do sul, né? Seria o subtropical. Indica o fator do clima preponderante. Clima é preponderante para definir isso aqui, gente. Para a mudança desse... O fator é a latitude. É o principal, né? Fator enfocado aqui na nomenclatura, né? Então ele tem a ver com a latitude, né? Tanto que ele está na linha do Equador, equatorial, semiúmido e úmido ali, né? Os dois. Então, a latitude, tá? É o principal fator ali enfocado na nomenclatura dessas classificações climáticas ali do Brasil, né? Localização do clima em relação aos trópicos também, né? Os trópicos de Câncer, de Capricórnio, enfim. No caso ali de Câncer, né? Vamos adiante. Dinâmica climática. Clima corresponde à sequência cíclica das variações das condições atmosféricas no decorrer do ano. É essa sequência que nos permite afirmar o tipo climático de alguma região. Por influência de alguns fatores, o clima
não é o mesmo em todo o planeta. Quais são os elementos que compõem o clima? Os elementos que compõem o clima, gente. Vamos lá? Umidade do ar, pressão atmosférica, Vento, sol, pressão chuvas, atmosférica. ventos, temperaturas. Temperatura. Isso. Então, umidade do ar, pressão atmosférica, ocorrência de ventos, chuvas, temperaturas e etc. Quais Calor, inverno também, né? daí o calor, a pressão, o ar. Quais os principais fatores modificadores do clima? Modificadores do clima terrestre são que mudam de um... Posso ler? Pode. Quem? Eu botei. É a Luísa. Tá, Luísa, pode ler. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massa de ar. Muito bem. E tem também os fatores astronômicos, né, gente? Também podem influenciar aí no clima, né? Que é a entrada da incidência maior de luz, né? Enfim. Mas tá certo. 12, questão 12, página 24. Observe as fotografias dos instrumentos de medida utilizados na meteorologia e escreva a sua função. Pesquise as informações necessárias, né? Se você não sabe. Então, nós temos ali o pluviômetro. Qual é a função dele? Mede a quantidade de quê? Medir quantidade da chuva, né? Isso, Tipo, o que tanto cai em choveu, determinado lugar, exatamente, num período de tempo, né? Depois nós temos o evaporímetro. Mede a quantidade de quê? Mede o quê? assim. Vapor? A perda de água da superfície úmida, tá? Evaporação, né? Evaporímetro. A perda de água de uma superfície úmida, tá? O barômetro, o que mede? Barômetro? Pressão. Indica a pressão atmosférica, Isso. a altitude e prováveis mudanças no tempo. Isso. Anemômetro. O que mede um anemômetro? Vento? Velocidade e intensidade dos ventos, tá? Termômetro, nem preciso ficar aqui me debatendo com vocês, né? Termômetro, você sabe o que é. Pessoal, eu vou continuar a correção aqui, tá? Mas se eu não conseguir, daqui a pouco eu já vou começar a fazer a chamada, tá? Porque a nossa aula termina às 10h40, então não tem problema ficar uns 3 minutinhos depois eu fazendo a chamada. Só pra gente concluir a apostila pelo menos. 13. Explique como ocorre a formação dos ventos, relacionando os fenômenos com a movimentação das massas de ar e com a pressão atmosférica. Quem é que fez essa? Então, vamos lá, gente, olha só. Quando uma massa de ar sobe, ela cria embaixo dela uma zona de baixa pressão, certo? Essa região de baixa pressão resulta em uma movimentação de ar no seu entorno, que a gente chama de vento, né? Então, quando a massa de ar sobe, cria uma área de baixa pressão embaixo dela, né? Essa região de baixa pressão, ela resulta em uma movimentação de ar, que vai formar os ventos, né? 14. Relacione a coluna. Essa questão, ela tem a ver, se vocês não entenderam, com a página 45 da apostila, com a topografia, com o levantamento, né, de frentes frias. Lá tem essas quilometragens aqui, tá? Então, se você olhar lá na página 45 da apostila, você vai ver. Então, vamos lá. É para relacionar a formação das nuvens, a coluna da esquerda, com a apresentação da extensão necessária para cada um desses fenômenos ocorrer. Levantamento ao longo de frentes frias. Qual o número que vocês colocaram? É o 4, que é 1.500 quilômetros, tá? Tem que olhar lá para vocês saberem. Não tem como responder sem olhar, tá? Depois, superfície aquecida por algum motivo. 5 quilômetros, tá?
Levantamento de ar devido à topografia. 2, 150 quilômetros. Convergência de ar devido à região de baixa pressão. 3, 500 quilômetros. Então, ficou 4, 1, 2 e 3. Tá? E observem isso aqui lá na página 45 da apostila. Marque X as situações em que há significativa ação do efeito Coriolis, né? Aquela força que age lá sobre os corpos, né? E que faz lá no hemisfério norte os furacões moverem-se para a direita e no hemisfério sul para a esquerda. Lançamento de mísseis, certo? Pode marcar. Rotas de avião também marca. Rotação de água em ralos, não. Rotação de água em descargas, não. Sentido do giro dos furacões, sim. E desvio dos ventos alísios também. Então, só não marca C e D. O resto pode marcar. Só o que tá no vento. Oi? Só o que tá no ar. Isso, só os ventos, os ares. Relacione as correntes marítimas com respectivas descrições. Nós temos a corrente do Brasil, do Golfo e de Humboldt, que é a do Peru, que é a mesma, né? E o El Niño. Então, vamos lá. Letra A. Traz água fria, minerais e nutrientes para o Oceano Pacífico. Correntes de Humboldt, Peru, né? Então, é a 3. Conduz calor das regiões de baixa latitude para a região de alta latitude. Correntes do Brasil, número 1. C. Responsável por temperaturas maiores do que as esperadas na costa do oeste da Europa. 2. Corrente do México, do Golfo. E a 4. Tem seu nome devido à época em que ocorre. É o Ninho, Natal, né? Nino, nascimento de Jesus. E a próxima, agora, essa vai ficar para a próxima aula, tá? A gente começa corrigindo essas questões na próxima aula.